A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia Livre Sem Café, pois estamos fazendo jejum de café às sextas-feiras da quaresma. Continuando a série de meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da quaresma, hoje a meditação de Santo Tomás de Aquino para o primeiro domingo da paixão, ou quinto domingo da quaresma, é a paixão de Cristo. Então, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós e nos ajude nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, primeiro domingo da paixão, domingo anterior ao domingo de Ramos, o título da meditação é A Paixão de Cristo. O versículo que Santo Tomás coloca como base é: como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze, assim deve ser levantado o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo o homem que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, todos nós conhecemos a história da serpente de bronze, lá de Números capítulo 21. Deus libertou o povo do Egito através de Moisés e, como era de costume, no meio do caminho pelo deserto, o povo murmurava contra Deus e contra Moisés. E numa dessas o povo se rebelou e começou a murmurar: rapaz, vocês nos tiraram do Egito para morrer aqui nesse deserto, né? Não tem pão, não tem água, só tem essa comida miserável. Reclamando da comida que Deus mandava de graça, né? Deus mandava maná quase todos os dias, né? Em outras ocasiões mandou codornas, e o povo ainda se queixava contra Deus, contra Moisés, né? E lógico que Deus não se agradou nem um pouco disso, né? E como castigo mandou algumas serpentes abrasadas, né? Serpentes venenosas. Então o povo, vendo-se em desespero, clamou a Moisés para que rogasse a Deus que tivesse misericórdia, né? E Deus então mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste, num poste. E quem fosse mordido pela serpente, e quem fosse mordido pela serpente e olhasse para a serpente de bronze ficaria curada, né? Não morreria. Então, nesse texto apresentado por Santo Tomás, né, João capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz: aqui nós podemos notar três coisas. Primeiro, a prefiguração da paixão. Segundo, o modo da paixão. Terceiro, o fruto da paixão. A gente vai analisar cada um agora. O primeiro ponto, a prefiguração da paixão. Como Moisés levantou a serpente no deserto, quando os judeus disseram: estamos enfastiados deste miserável alimento, o Senhor enviou serpentes como punição, e depois, em forma de remédio, ele ordenou que se fizesse serpente de bronze, como antídoto contra as serpentes e também como uma imagem da paixão. Então Moisés ter levantado a serpente de bronze no deserto foi uma imagem, uma prefiguração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma o próprio apóstolo João no capítulo 3 do seu Evangelho. E isso é muito bonito, como veremos durante essa meditação. É da natureza da serpente ser venenosa, mas a serpente de bronze não tinha veneno. Então, como todos nós já sabemos, a serpente tem um simbolismo muito negativo, desde o Gênesis, né? A serpente simboliza Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, né? É por isso que ele é chamado de a antiga serpente, aquele que tentou Eva, e através dessa tentação, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então, a serpente não simboliza uma coisa muito boa, não. Então, é da natureza da serpente, como diz Santo Tomás, ser venenosa. Assim como é da natureza do diabo ser pecaminoso, ser pecador. Porque ele peca desde o princípio. Como diz o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E a principal obra dele é o pecado, este terrível veneno. Então Jesus Cristo, aquele que em semelhança de natureza pecaminosa, humana, porém sem pecado, veio destruir o pecado, que é a obra do diabo, através de sua morte. Assim também Cristo não tinha pecado, que é o veneno, mas ele tinha a aparência do pecado, ou seja, a natureza humana.
que aparentemente é pecadora, pois todos os homens pecaram. Mas assim como a serpente de bronze tinha a aparência de serpente venenosa, Cristo, ao assumir a natureza humana, tinha a aparência de homem pecador, porém sem pecado. E Santo Tomás, para corroborar isso que ele falou, ele cita Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz: Deus, enviando seu próprio Filho em carne, à semelhança do pecado, ou seja, assumindo a natureza humana, que aparentemente é pecaminosa, e em vista do pecado, ou seja, para curar... Deu um relâmpago doido aqui. Deus enviando seu próprio Filho em carne, à semelhança do pecado e em vista do pecado, porque Cristo assumiu a natureza humana justamente para curar o homem desse veneno chamado pecado. Ou seja, o objetivo de Cristo ter se encarnado e passado pela paixão foi curar o homem da natureza pecaminosa, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto para curar o veneno das serpentes abrasadoras. Condenou o pecado na carne, ou seja, expiou o pecado da natureza humana na própria natureza humana, assim como o veneno das serpentes abrasadoras foram curadas através de uma serpente não venenosa, mas uma serpente de bronze que curava. Segundo ponto, o modo da paixão. Assim deve ser levantado o Filho do Homem, como Moisés levantou a serpente de bronze. E isso se refere a ele ser erguido sobre a cruz. Ele quis morrer elevado, primeiro, para purificar o ar. Segundo, para triunfar sobre os demônios. Terceiro, para atrair nossos corações ao seu coração. A gente vai ver cada ponto desse aqui. Primeiro ponto pelo qual Cristo quis morrer elevado foi para purificar o ar. Assim como ele purificou a terra pela sua vida de santidade sobre ela, ele purificou o ar pela sua morte gloriosa justamente neste elemento. Segundo ponto pelo qual Cristo quis morrer elevado sobre a cruz foi para triunfar sobre os demônios, que no ar preparam-se para guerrear contra nós. É só vocês abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam as presentes ordens desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, os demônios atuam no ar, né? Os poderes demoníacos que instigam o homem à desobediência estão atuando no ar. Então, por isso Cristo quis morrer elevado, justamente para santificar este elemento que outrora era dominado pelos demônios. Terceiro ponto pelo qual Cristo quis morrer elevado sobre a cruz foi justamente para atrair os nossos corações ao seu coração. Como diz João capítulo 13, versículo 32 e 33. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isto é o episódio da crucificação. A maravilhosa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que atrai todos a essa maravilhosa redenção. E Santo Agostinho, no livro As Confissões, diz uma coisa maravilhosa, né? Sobre a atração do homem a Deus. Né? O homem é atraído pelo amor. E não há manifestação de amor maior do que Deus enviar seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe manifestação de amor maior. Ele diz: assim como a gravidade atrai os corpos massivos para a Terra, o amor é o peso que nos atrai para Deus, que nos eleva para Deus. Então, Deus nos chama a todos nós pela maravilhosa atração amorosa. E nós somos participantes
dessa atração através da pregação, do testemunho, do nosso ministério de apostolado cristão, quando nós lançamos a rede e atraímos o pecador não a nós, mas a Deus. Então, assim como o peixe é puxado de dentro da água e sai da água e vem para o ar, onde morreu nosso Senhor Jesus Cristo, o pecador é atraído das águas do pecado para o ar, que é símbolo do céu, símbolo do Espírito Santo, que foi purificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a nossa maravilhosa participação no ministério da redenção de Cristo, no ministério de salvação das almas, né? Não pelo nosso merecimento, mas isso é um presente que Deus nos deu. E, por último, mas não menos importante, o fruto da paixão. E o fruto da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Santo Tomás diz na Suma Teológica que a eternidade não é outra coisa senão Deus. Opa, trovão de novo. Então, na eternidade nós veremos Deus face a face, assim como os santos e os anjos. Gozaremos da eterna e perfeita felicidade, da perfeita bem-aventurança. Então, esse é o maravilhoso fruto da paixão. Então, Deus entregou-se a si mesmo na cruz. Ou seja, entregou para nós a eternidade ao abrir na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser levado na cruz às portas do céu, como vimos na meditação do domingo passado. E este fruto corresponde ao fruto da serpente que o prefigurou, serpente de bronze. Pois todo aquele que olhasse para a serpente de bronze era libertado do veneno e tinha a vida preservada. Ou seja, para nós cristãos de hoje, libertado do veneno do pecado e ter a vida preservada, não a vida terrena, mas a vida eterna. Esse foi o maravilhoso presente que Deus nos deu no episódio da crucificação. Ora, o homem que olha para o Filho do Homem levantado é o homem que acredita no Cristo crucificado. E é deste modo que é libertado do veneno, que é o pecado, e preservado para a vida, que é eterna. Então, essa é a maravilhosa meditação de Santo Tomás de Aquino para o primeiro domingo da Paixão. Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.